Agora quero falar desse assunto. Tem se tornado cada vez mais frequente na vida de muitas mulheres. Elas relatam um novo tipo de golpe que ocorre em carros de aplicativo. Em poucos minutos de viagem, as passageiras dizem ter perdido o sentido. Desconfiam que foram dopadas. Você vai acompanhar o depoimento de algumas dessas mulheres que passaram por momentos de angústia e desespero. E algumas perguntas ficam no ar. Qual a intenção dos motoristas em dopar as passageiras? E como pode se defender? Como as pessoas podem se defender desse tipo de golpe? Reportagem especial para você. Imagine você chamar um carro por aplicativo, esperando chegar logo em casa e no meio do caminho... Comecei a passar mal e aí eu fui percebendo que a minha respiração já estava começando a falhar. Daí eu comecei a sentir algo na minha garganta, tipo como se, não trancando, mas raspando, essas coisas assim. Eu puxei, tentei inalar, inspirar o ar uma vez e aí o ar não entrava direito. E aí eu percebi que tinha alguma coisa estranha. Moço, pelo amor de Deus, eu só quero descer ou se abre a janela, eu não tô bem. Estes são depoimentos de mulheres que dizem ter caído num golpe. Você não tem dúvidas de que o motorista estava tentando dopar você? Não, nenhuma dúvida, nenhuma. Denúncias como essas ganharam força nos últimos dias. Motoristas de aplicativos estariam usando uma substância dentro dos veículos capaz de fazer as passageiras desmaiarem em poucos segundos. Você não tem ideia do que você inalou? Não tenho ideia. Não tenho ideia. Mas afinal, que produto seria esse? E qual o poder dele no corpo humano? Ele passa pelos pulmões, chegando rapidamente no sangue e, consequentemente, no cérebro. Esta mulher, com medo, não quer ser identificada. A pedido dela, também não vamos revelar o bairro onde mora e nem a profissão. O motorista, quando a gente entra na viagem já, ele consegue ver o destino final. Então ele já sabia para onde ele ia, a minha rua, o número. Ele sabe onde eu moro. Há 4 anos, ela vendeu o carro para depender exclusivamente do transporte por aplicativos. E pela primeira vez, diz ter passado por um susto quando voltava para casa. Estava saindo do meu trabalho à noite. Era por volta das 8h30 da noite. Eu acabei não me preocupando nem de olhar a foto do motorista. Quando ele chegou, eu entrei no carro, aí eu falei, boa noite, tudo bem? Ele continuou olhando pra frente, ele estava usando boné e máscara. E aí eu não vi o rosto dele. A coisa que eu vi é que ele estava de camiseta, ele tinha tatuagem. Você estava usando máscara? Eu não. No primeiro minuto da viagem, algo chamou a atenção. Eu senti assim que estava um pouco estranho porque os vidros estavam levantados, o carro era muito escuro, né? Não me senti muito à vontade. A primeira coisa que chamou sua atenção quando você entrou no carro, os vidros fechados. Isso. Mas o dele estava fechado também? Não, o vidro dele estava aberto. Todos os vidros estavam fechados, somente o dele estava aberto pela metade. Agora, preste atenção no depoimento desta outra mulher, que mora na região sul do Brasil. Ela também tem medo de ser identificada. Do nada o Uber fechou todas as janelas, mas pensei que era por causa do ar, tipo, eu não tinha conhecimento. E daí eu comecei a passar um pouco de mal, mas era tipo como se minha pressão tivesse caído, né? Exatamente o que acontece com a passageira de São Paulo. O ar-condicionado estava ligado? A intensidade baixa. E aí eu percebi que ele aumentou bastante. Durante a corrida? Isso. Assim que o carro começou a andar, ele colocou no máximo o ar e veio um ar bem quente na minha cara. Logo em seguida, os primeiros sintomas. Depois de poucos minutos, eu comecei a sentir assim, um calor bem diferente no meu estômago, foi subindo, né, em direção ao peito. Por dentro, um calor muito grande. Eu lembro que aí eu comecei a me sentir mais mal ainda. E aí eu fui percebendo que a minha respiração já estava começando a falhar. A garganta fecha
e ela nem consegue falar com o motorista. Aí eu comecei a procurar a maçaneta, não encontrava, comecei a arranhar a porta do carro, olhava para um lado, para o outro, e nessa hora eu percebi que ele deu uma olhada no retrovisor. Em algum momento ele falou com você durante a viagem? Nenhum momento, não trocou nenhuma palavra, extremamente frio. Inclusive, quando ele viu que eu estava desesperada dentro do carro, ele só olhou no retrovisor, olhou um pouquinho de lado e voltou a olhar para frente. Ela poderia mesmo desmaiar. Segundo essa especialista, alguns solventes como éter e clorofórmio, usados em laboratório para reações químicas, podem gerar um efeito de desmaio. Poderia começar com náuseas, com um desconforto no estômago, enjoo. Então a pessoa começa a ter as suas funções, os seus batimentos cardíacos aceleram um pouco para compensar aquela baixa de pressão. Muitas vezes, o odor desses solventes podem ser disfarçados. Alguns desses solventes têm odor adocicado. Um simples aroma misturado no solvente já iria camuflar e elas não sentiriam esse odor tão desagradável. Antes de perder os sentidos, a mulher, de 37 anos, conseguiu descer do carro. Quando eu consegui pular para fora do carro, que aí veio o ar, rapidamente eu fui me recuperando. E aí ele saiu, ele foi embora. Eu não vi, não consegui mais ver mais nada. Quando eu desci do carro, que eu pedi ajuda para os rapazes, eles falaram assim, a gente pode olhar a foto? Falei, pode. Quando a gente clicou para ver a foto, não era uma foto. Era uma foto montada, parecia uma caricatura. Uma foto montada, era falsa, não era uma foto. E ali eu me dei conta que realmente eu estava na mão de um bandido. Um boletim de ocorrência foi registrado. Agora, a polícia investiga as denúncias envolvendo os carros de aplicativo. Importante que as vítimas venham reportar, trazer o caso para fins de registro, para que nós possamos avaliar o cenário de um modo geral, a fim de poder tipificar de uma forma mais adequada qual que é o objetivo do criminoso nesse tipo de conduta, como, por exemplo, de cunho sexual, a prática de um estupro, ou de cunho patrimonial, um roubo ou um sequestro. Em nota, a Uber confirma que a conta do motorista que teria atacado a mulher em São Paulo foi desativada após serem identificados indícios de fraude. A mesma nota ainda cita que uma investigação foi aberta no Rio Grande do Sul para apurar o suposto golpe e que o caso foi encerrado após o inquérito policial concluir que não houve elementos de práticas de crimes. E em outro caso, no Rio de Janeiro, o laudo pericial atestou que não foram encontradas substâncias de natureza tóxica, perigosa ou nociva. A Uber destaca que a segurança é prioridade para a empresa, que todos os motoristas parceiros passam por uma checagem de antecedentes criminais e que também realiza rechecagens periódicas dos motoristas a cada 12 meses. Nas ruas, quem usa o aplicativo de transporte tem dobrado a atenção na hora de entrar em uma corrida. A gente manda a localização para alguém que vai acompanhando, né? Para minha mãe, ou para minha filha, ou para minha irmã. Deixa a janela aberta e com o celular na mão. Sempre com o celular na mão. Ou falando com alguém. Vejo a avaliação, tudo antes de pegar. Mas mesmo assim ainda dá medo. Sem conferir, né? Nome do carro, placa, endereço, onde está indo, né? A polícia faz alguns alertas para tentar dificultar esse tipo de golpe. Primeiro, utilizar máscaras mais resistentes durante todo o percurso. Dessas que nós já estamos acostumados a usar por conta da Covid. Outra dica é viajar com pelo menos uma fresta no vidro ou com ele completamente aberto. E é importante que realmente nos procurem, inclusive para fins de exame pericial, para a gente verificar a questão de uma eventual intoxicação e constatar exatamente se esse golpe efetivamente vem sendo aplicado, se há algum gás tóxico sendo efetivamente utilizado. Então, quanto mais mulheres, quanto mais vítimas reportarem, mais elementos nós vamos ter para as investigações. Depois do trauma, a mulher decidiu não usar mais transporte por aplicativo.
No dia seguinte, eu já fiz um financiamento, peguei um carro no momento que não era para ser. Tive que fazer isso porque eu não tenho mais coragem de entrar em um carro de aplicativo. Não me sinto mais segura. E agora o detalhe é o seguinte, doutora, as pessoas têm que realmente tomar muito cuidado. Até agora, recentemente, a gente tinha a orientação, inclusive, né, de andar com a janela do carro aberta, né? Agora vem frio por aí, já em algumas cidades muito frio, né? O sul do Brasil. E quando tem chuva, como é que faz? Tem que fechar a janela do carro. Mas nós também já tivemos aqui em Curitiba, inclusive você viu aqui no Balanço Geral o caso que a mulher chegou a se jogar do carro quando o carro estava passando a lombada. Ela se jogou e o motorista do Uber pegou a bombinha porque ele sofria de asma. Lembra dessa história? Então como é que faz, Márcia? Porque vai correr risco. De um lado você tem a má intenção, muitas vezes, que pode ser do motorista de aplicativo. Pode. Não de todos, mas pode. Então, acabou de ver a reportagem. Mas também tem o caso da pessoa que foi pegar a bombinha por causa da asma. E aí? Como é que vai identificar aonde há risco? No primeiro momento, vamos lembrar que quando nós falamos dos motoristas de aplicativos, assim como os taxistas, eles têm um cadastro, né? Eles têm, a plataforma tem informações sobre ele. Então, no primeiro momento, ele não é um criminoso, ele é um trabalhador que está lá. Numa situação que se veja uma anormalidade, desce do carro, diz, olha, eu lembrei que eu preciso descer e desce. Não tem problema nenhum, desistir de ir e toca o barco, não tem problema nenhum. Agora, o que existe uma situação que é muito corriqueira, que ocorre, que se relacionam às vezes fatos. Nessa situação da bombinha, né? Se relacionou a situação, eu vi numa matéria em São Paulo que isso está acontecendo e tal, e as pessoas acabam relacionando isso de forma mais rápida, é claro. O nosso corpo responde a tudo que a gente pensa, né? Então, existe não numa má intenção, mas numa situação até natural de correlacionar que a pessoa entre numa situação de pavor. Mas a ideia é muito simples. Se você está acreditando que está acontecendo algo de anormal, simplesmente desça do veículo. Estacione, porque eu lembrei que eu esqueci alguma coisa. Você simplesmente quer descer do veículo. E olha, eu sou uma usuária de aplicativos, né? Né? Principalmente quando saio à noite, eu prefiro sair de aplicativo do que com o meu carro. Até por uma questão de segurança. Você vai parar na frente do lugar que você deseja ir, vai parar em frente de casa e normalmente esses motoristas aguardam, pelo menos no meu caso isso é muito comum, que eu passe o portão para que eles vão embora, ou seja, eu me sinto muito mais segura andando num veículo de aplicativo ou num táxi do que com o meu carro no período noturno. Vamos mudar de assunto, Márcia? Vamos mudar de assunto? Você sabe que o frio tá para vir com tudo essa semana aí, né?